eu sei. Novamente. Vitória Deus dará a nós, eu sei. Vitória Deus dará a nós, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a nós. Deus abençoe os irmãos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Estamos muito felizes que Deus tem amenizado um pouco esse calor que tem castigado bastante, né? Enviando uma boa chuva, refrescando, para que nós também pudéssemos ter mais ânimo e força para podermos estar na casa dele, para o servir e adorá-lo melhor, né? Sempre um privilégio estarmos na casa de Deus, porque aqui Ele ordena a bênção e a vida eterna por meio do seu Espírito, por meio de sua palavra. E creio que nessa manhã Ele tem uma porção para toda a igreja, né? Para cada membro do seu corpo. Eu gostaria de ler com vocês, para tomarmos um tema aqui, que está em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Onde temos a seguinte leitura: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Oramos um instante, irmãos. Amado Deus e Pai, te damos graça pela oportunidade que Tu nos dá de estarmos aqui reunidos debaixo desse nome, o nome mais precioso que conhecemos, o nome bom de nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos a Deus para colocar nossas vidas, colocar esse culto, colocar cada coisa, Senhor, dessa reunião em Tuas mãos. Oramos para que Teu Espírito tome o controle e penetre profundamente em cada coração e fale conosco e nos ajude naquilo que necessitamos para crescermos e estarmos prontos para o rapto, como disse o profeta no começo do culto, removendo de nós tudo aquilo que é do mundo, das trevas, para que possamos ter azeite, porque as virgens nessa estão começando a buscar azeite, e nesse momento se dará o rapto, como ele diz, e isso é verdade, e queremos estar prontos então para esse momento, Senhor. Ajuda-nos aqui presente e aqueles que vão assistir também, que eles possam ser agraciados, ungidos, e Teu Espírito possa ter lugar em cada coração. Ó Senhor, coloco em Tuas mãos também a minha vida e todas as coisas no nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda dê um toque no seu irmão, pegue a sua mão e diga assim: em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo nessa manhã. Todos querem uma bênção, então diga para o irmão: eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia. Sempre é bom termos as bênçãos de Deus conosco. Podeis vos assentar. Entendendo primeiramente, né, irmãos, que nós não estamos aqui nesse mundo e nem nessa reunião como se fosse algum tipo de passeio ou algum tipo de piquenique, mas temos que estar conscientes que estamos numa constante batalha que ruge noite e dia contra um inimigo que nunca se cansa, e ele é aquele que tem desejo de vencer você para que você não obtenha nenhuma das promessas de Deus. Tendo sempre em mente também que cada reunião que estamos reunidos aqui,
combatemos espíritos malignos, não pessoas, sempre são espíritos. E a instrução que trouxemos aqui é para a igreja local. Mas como é transmitida, também alcança os de fora. Eles podem ter outros tipos de opiniões e tudo, mas não é para eles, na verdade, a pregação dessa palavra é para o local. Mas certamente que alguém lá vai ouvir, e se servir para ele, louvado seja Deus. Se libertá-lo ele, louvado seja Deus. Se ele puder crescer no Senhor, louvado seja Deus. Então nós temos que ter em mente que estamos constantemente lutando. A luta é entre vida eterna e morte eterna, e queremos obter a vitória, e a vitória está em Cristo, e queremos estar do outro lado. Essa é a nossa vitória, podermos ser transformados e sairmos daqui, porque nós almejamos um novo lar, o nosso verdadeiro lar. Agora, a palavra de Deus em si, como o irmão cantou aqui, ela é um alimento, ela é o pão vivo que desceu do céu, é a palavra. E a palavra de Deus é um poder que nos sustenta, é um poder que pode transformar nossos corpos, o poder que pode curar os enfermos. A palavra tem poder para fazer qualquer coisa. E nós estamos nos alimentando disto, e isso um dia vai produzir algo no indivíduo, que é a transformação do seu corpo, ou a ressurreição do seu corpo, caso venha a falecer antes. E Deus então tem colocado um ministério nesse tempo final, ministério quíntuplo. Ele foi colocado para preparar e dar sabor ao alimento, esse alimento que Ele tem fornecido a nós. Temos o alimento no armazém de Deus. E esse armazém foi instituído por Deus através do seu profeta, e ali foi guardado todo o alimento de Deus para ser distribuído para todo o mundo, e tem chegado a nós então, por meio hoje de canais mais fáceis de alcançar, né? Os canais e formas pela internet. E todos temos então acesso do alimento que Deus tem nos preparado, tem nos deixado, está lá no armazém. E poderíamos dizer que esse ministério que também Deus colocou, né, quíntuplo, eles poderíamos considerá-los como os cozinheiros que preparam o alimento, para que esse alimento seja servido de acordo com a necessidade local de cada um, e também preparado para que se torne um alimento saboroso, um alimento que cura, porque o alimento cura também, né? Ou o alimento também ele liberta. Então, de acordo com a necessidade da igreja local, então aquele ministério estaria repartindo, cortando aquele pão e distribuindo naquilo que o Espírito então revelaria ou mostraria qual a maior necessidade. Então há cozinheiros que também são chamados, que nós conhecemos como chefes de cozinha. Eles, normalmente, esses chefes, eles têm uma maneira especial de preparar um alimento. Eu sei que há chefes, eu já comi comidas feitas por chefes, né? Eles trazem um alimento tão bem preparado, né, que eu mesmo talvez nunca poderia produzir um tamanho sabor que eles fazem. Isso falando no natural e também no espiritual. Pois cada um sabe colocar seus temperos, sabe colocar suas especiarias, sabe preparar, para que o alimento se torne muito mais saboroso do que como foi comprado do armazém. Não que não seja alimento, ele somente realça o sabor para que possamos comer mais, vamos dizer assim. E Deus tem trazido, então, muito alimento por meio do seu enviado, profeta William Branham. E esses cozinheiros, Deus provê eles, e eles estão atuando hoje, que é o quíntuplo, né? E o mensageiro chega a dizer na mensagem da Escritura na parede, ele diz assim: o indivíduo que sente que não precisa de nenhuma ajuda do exterior, o pecado começa a reinar nele. Isso é verdade. Nós observamos também
que quando as pessoas começam a se sentir superiores, no topo, mais iluminado, mais isso, mais aquilo, geralmente o pecado chega e os infecciona. Deus faz as coisas para que venha andar coerentemente, veja bem, para que não venhamos nos sentir superiores ou autossuficientes ou mais iluminados e revelados. Aleluia, né? Ele faz de uma forma que somos necessitamos de tudo o que Deus envia para nós presentemente. Ele não deixou assim um ministério, só ele brilha, não, ele não faz isso, nunca fez isso, né? Alguém pode dizer, oh irmão, lá no passado, lá nos, não muito passado, vamos dizer, lá nos dias do irmão Brano, ou antes, ou o que seja, lá acontecia assim, assim, lá tinha isso, assim, tudo bem, porém nós temos que prosseguir com prosseguir o Espírito Santo, aleluia, para sabermos o que Ele está fazendo amanhã. O que Ele está fazendo amanhã? O que Ele fez ontem? Não, o que Ele está fazendo agora, bem na tua frente. Não? Normalmente o homem olha para o que Deus fez no passado, achamos muito lindo, aleluia. Logo as pessoas se voltam os seus olhares para o futuro, por isso muitos falam o milênio, pós não sei o quê, né? Olhando lá milhões de anos para frente, né? E desconhece totalmente o que Deus está fazendo presentemente no momento. Temos que ter discernimento para verificar o que Deus está fazendo por mim e por ti agora. O que Ele está fazendo agora, o que Ele está fazendo agora em sua obra. E temos que crer que no dom maior de Deus, o dom maior de Deus tem sido enviado a nós. Esse dom trouxe a mensagem, e a mensagem na verdade não é de William Mário Branham, a mensagem é de Deus, veja bem. Deus falou por meio deste homem. A mensagem nunca foi e nunca será de William Mário Branham. A mensagem é do Espírito Santo. Aleluia. Se você não crer na mensagem de Deus trazida para esse tempo, então na verdade você não crê em Deus. Você será contado então com os incrédulos. Aleluia. Veja bem, Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje, eternamente, de 56, ele diz assim, e Deus tem posto o que na igreja? Que Deus colocou? Primeiramente apóstolos, em seguida profetas, em seguida doutores, em seguida evangelistas, e em seguida pastores. É isso mesmo, para o aperfeiçoamento da igreja. Deus fez isso. Não é o pregador que prega, é Deus pregando através dele. Não é o profeta que vê a visão, é Deus falando através dele. Jesus disse, eu não faço nada a não ser que o Pai me mostre primeiro, né? Então temos que ver onde Deus está operando, porque Ele prometeu um quíntuplo atuante, e esse quíntuplo está atuando. Não estamos falando de um dom maior, porque esse é o dom para toda a era. Um profeta maior, e existem profetas menores, e temos que observar que Deus prometeu pela boca mesmo do seu profeta que ele estaria atuando com um ministério quíntuplo, que estariam tomando esse alimento e repartindo para que a igreja pudesse ser aperfeiçoada. Agora veja, eu como pastor dessa igreja local, a única diferença entre mim e você, veja bem, é o chamado de Deus, o dom de Deus. Humanamente eu sou idêntico a você, não tenho 1 milímetro maior do que você, não tenho nenhuma, vamos dizer, um privilégio maior do que você. Eu sou igualzinho a você. Porém, fui chamado e Deus tem colocado um dom nesse vaso. E sabendo disso, você precisa crer em mim, né?
que Deus enviou-me com o dom para você, o dom, vamos dizer, ministerial, o dom pastoral. Se você não pode crer no pastor, então minha pergunta é: o que você está fazendo aqui então? Se você tem dúvida sobre o meu ministério, por que fica aqui? Fazendo o que aqui, se não crê? Não há razão de você estar aqui. Você está perdendo seu tempo. Aleluia. Uns dizem assim: ele disse isso, ele disse aquilo lá, né? Eu não creio naquilo que ele falou ali, eu não creio naquilo que ele fez lá. E assim por diante ficam falando. Mas a minha pergunta é: o que você está fazendo aqui então? Se você não crê no dom, tu tem que estar perdendo seu tempo aqui. Não vai te ajudar em nada. Você vai, pelo contrário, a ira de Deus vai vir sobre ti, porque você vai estar lutando contra o dom. Se você não crê em mim, você tem que ir embora. Não serve nada para mim, não serve nada nem para Deus. Aleluia. Alguns até chegam a dizer assim: irmão, eu tenho preferência por aquele, eu vi aquele, eu gosto daquele outro, né? Aleluia. Eu ouço aquele, ele é iluminado, e assim por diante. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, bem claro. Eu quero te dizer que a tua preferência, quando se trata dessa natureza, a tua preferência é diabólica. Mas como, pastor? Aquele é verdadeiro, ele é verdadeiro. Mesmo que ele seja verdadeiro, talvez seja verdadeiro, mas isso mostra que em ti há algo errado, uma rebeldia contra Deus, contra o dom de Deus, que Deus enviou para ti. Veja, Israel fez a mesma coisa, ele teve preferência por Balaão. Veja onde eles estão. Você não tem preferência, você tem que fazer a vontade de Deus. Deus disse: esse é o dom para você. Se você não aceitou esse dom, você não aceitou a Deus. Não, eu vou pegar o outro. Não, mas Deus deu esse. O outro não vai te fazer nada para te ajudar. Isso chama-se uma rebelião contra o pastor, ou contra o dom. Para mais não ser mais claro, contra Deus. Aí está Datã, Coré e Abirã, né? Isso também é chamado em outras ocasiões de prostituição espiritual, que vai contrário a Deus e seu dom. Veja, Deus não te dá vários maridos, como igreja tipificando espiritualmente, não te dá vários maridos, vários pastores, né? E isso vem do inferno, esse sentimento que posso namorar outros pastores como se fosse uma prostituta espiritual. Podemos apreciar alguma coisa, mas não passar do limite. Eu tenho um esposo, eu tenho um pastor, eu tenho um dom que Deus me deu. Veja que a obediência ao pastor é bíblico, mas as pessoas são contra a Bíblia, irmãos. Então quem é essa pessoa que está contra a Bíblia? O que ele é? Um provocador de rebelião. Ele é um incrédulo perdido, ele é anti-Bíblia, anti-Cristo, anti-mensagem, porque ele não aceita que a Bíblia diz que tem que obedecer aquele dom. Eu não vou obedecer. Rebelião, Datã, Coré, Abirã. Ou essa Bíblia não tem valor nenhum e você está perdendo seu tempo aqui, nesse lugar. Veja o que Deus disse pela boca do seu profeta, uma das libertação total. Bem, veja o que ele fez para nós na condição em que estamos. O que ele faria? Ele, se nós tivéssemos um só coração e acordo. E a única maneira que podemos fazer aquilo é unir nossos corações com amor fraternal, obedecer os oficiais da igreja e o pastor. E o pastor obedecer a Deus. E então Deus trabalhará através do pastor, através da junta, da igreja, todos juntos, unidos no reino. Então Deus ouvirá quando tivermos um grupo unido assim. Não deixe nada te aborrecer e não desanime em nada. É uma das citações. A obediência, o problema é a obediência.
Por que Israel foi para o inferno? Desobediência. Por que as pessoas vão para o lago de fogo? Por desobediência. Mas aí eles pensam que desobediência é uma outra coisa. Não, são todas as coisas que a Bíblia diz que é. Então, veja, isso é o que tem dito o dom de Deus, o dom maior, o profeta da era. O profeta da era, na verdade, era o Espírito Santo num homem, né? Não crer nisso, não importa o que você faça, você é um incrédulo e perdido, está perdido, totalmente perdido. Mas o profeta tinha erros, irmãos. É verdade, ele tinha erros, ele era humano, mas ele também era o profeta de Deus, tinha o dom maior. Veja, não crer nele, não crer nesse profeta, não crer nessa mensagem, a pessoa é um perdido, pode ser religioso, mas perdido. Agora devemos saber que hoje existe muito doutrina para tudo e de tudo. São espíritos que muitas vezes entram na igreja, muitas vezes eles vêm. E não podemos ficar espantados, veja bem, ou assustados com as coisas que sucedem ao nosso redor. Em Filipenses 1:28 diz assim: em nada vos espanteis dos que resistem, quer dizer, são contrários à palavra, o que para eles na verdade é sinal de perdidos, mas para vós que não resistem, logicamente, de salvação, e isso de Deus. Lá no livro de Mateus 26, capítulo 14, eu vou ler uma parte que vocês conhecem muito, né? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. E ele disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Veja que a Bíblia diz aqui que não foi os religiosos que foram atrás de Judas para fazer uma negociata, não. Foi Judas atrás dos religiosos para oferecer o produto. Nesse caso, o produto era o Senhor Jesus Cristo. Veja, essa é a característica de Judas: ir atrás de uma oportunidade, de um ganho, de alguma coisa extra. Veja bem. E também ao fazer isso é desmoralizá-lo, desmoralizar a obra de Deus, fazer negócios como em nome da fé, como o sistema hoje faz muito, negócios em nome da fé, o qual na verdade é vender Jesus. O Judas, o negócio dele era visar um tipo de ganho, de algum lucro, alguma ganho, não? Em cima da fé ou do ministério. Talvez ganhar alguma fama com falcatruas e negócios fraudulentos. Isso está cheio o mundo disso, em nome de igrejas. São os Judas que eles promovem o ódio entre as pessoas, eles fazem dissensões entre as pessoas, e suas atitudes trazem reprovação para o próprio Evangelho. Às vezes as pessoas têm algo lá no seu coração, no profundo do seu coração, porém está como que amortecido, uma semente amortecida, sem efeito, está lá só parado, não abortou todas as sementes, deixou uma lá, ela fica lá parada por um tempo. Então aparece o Judas, ele estimula o ódio entre os irmãos, ele estimula a rebelião, veja bem, ele estimula a desobediência, aleluia.
ele, poderíamos dizer, dá um avivamento das trevas para as pessoas, para que a semente que está lá no profundo do seu coração venha à tona. Foi isso que Jesus fez com aquele sacerdote. Eles tinham aquela coisinha guardadinha lá, e ele foi lá e deu um avivamento, e aquilo veio para fora. Veja bem, Judas deu um beijo de traição, um beijo de ódio e morte. Normalmente eles se apresentam como amigos, para poder ver se tira alguma coisa de você, e depois eles traem você. São, como a Bíblia diz, sem amor para com os bons, são incentivadores de rebelião. Lá em 2 Timóteo diz, sem afeto natural, eles não têm misericórdia, são irreconciliáveis, nunca se reconciliam, são caluniadores, incontinentes, cruéis, são malvados pelas suas atitudes, sem amor para com os dons. Judas não tem amigo, irmão, na verdade. Ele somente tem interesses escusos, sujos, são hipócritas e fingidos. Jesus chamou Judas de amigo, Jesus o chamou. Agora, Judas, na verdade, não era amigo de Jesus. Ele era um ladrão, ele tirava dinheiro do tesouro, ele pensava que não tinha nenhum problema pegar ali alguma coisa, para as necessidades lá, que seja, que fosse. Então, desejo enfatizar aqui algo, que Judas foi ungido com o Espírito Santo. Ele não foi batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Por isso, como a unção estava sobre ele fazia milagres, ele fazia muitas coisas, anunciava o Evangelho, né? Ele testificava, ele expulsava demônios, ele aparentava ser um bom sujeito, o dom de Deus estava nele. O dom agora, não dom ministerial, era um dom do Espírito, dom espiritual. Aleluia. Mas nele tinha algo, ele sempre queria conseguir algo, algum ganho em cima disso. Como nós conhecemos, são pessoas interesseiras, né? Ele até pensava em ajudar Jesus, também pensava ajudar a igreja, sabe? Ele, uma certa ocasião, ele disse, vamos repartir aí o dinheiro para os pobres. Jesus disse, não, os pobres vão ser sempre pobres, esse dinheiro aqui é para o ministério, é para a igreja. Eles queriam fazer isso, era Judas por trás, ele era o tesoureiro. E ele pensou em ganhar algum dinheirinho, sabe, com Jesus ou com a igreja, com o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo são os irmãos da igreja. Ele desejava fazer um negócio sem maldade em si, apenas um negócio, sabe? Então ele arquitetou um plano lá, e disse, eu vou tentar enganar os fariseus, obrigar eles a ofertar aí, mandar um dinheiro, sabe? Fazer com que eles deem um dinheiro. E foi lá, apresentou o produto. O produto era Jesus. Ele se apresentou como cristão. Ele se apresentou como membro da igreja. Ele se apresentou como pessoa da fé. Veja bem, ele estava apresentando um produto. Oh, você é da igreja, você é uma pessoa honesta, você, sim, sou de Deus, sou isso, aquilo. Oh, veja, esse era o produto. Mas o produto era Cristo, Cristo era tudo, era a palavra. E quando ele foi apresentar esse fruto, o que aconteceu? Despertou neles, do mais profundo do seu coração, que era o desejo de acabar com o ministério de Jesus. Eles viram uma oportunidade, os fariseus, uma oportunidade, agora nós vamos pegar o homem. Tem um aí que vai nos ajudar. Então veja que esses fariseus, porque foram os fariseus que prenderam ele, né? Eles tinham um ódio escondido, ou ciúme ministerial. Porque o ciúme, na verdade, é um ódio. Veja bem. E Judas ali pensou, bem, agora eu vou ganhar um troquinho, vou ganhar um dinheirinho, nem um troquinho, um trocão, né? Aleluia, aleluia. E Judas fez isso, não fez por maldade contra Jesus, não, muitas vezes ele fez mal, ele não pensou em fazer mal para Jesus.
Ele sabia que ninguém ia conseguir pegar Jesus, sabe? Ele sabia disso. Ele só queria ter uma forma de forçar os fariseus a dar um dinheiro extra, tá? Aleluia. Ele já tinha visto isso. Judas já tinha visto que ninguém podia vencer Jesus. Nenhum demônio conseguia nada com ele, tá? Ele sabia, não vai acontecer nada com Jesus. Eu vou fazer isso, eles vão me dar o dinheiro, eles vão tentar pegar ele, não vai funcionar, né? E qualquer coisa, estou tomando um dinheirinho emprestado, né? Vamos dizer, estou vendendo, mas não é bem vendido, né? Era só a ideia. Ele não pensava, vou matar Jesus, não, vou destruir Jesus, não, vou pegar só um dinheirinho. E Jesus se sai, eu já vi ele se sair de tudo que é coisa, porque os Judas são interesseiros, irmão. Eles pensam que o evangelho é um tipo de negócio, tá? Então ele já tinha visto isso, que era impossível pegar Jesus, não dá para pegar. Como ia encostar, Jesus caía, né? Realmente, quando eles vão prender ele, primeira tentativa, eles caíam. Sou eu, caíram. Aí Judas pensou, funcionou. Só que não funcionou, né? Então ele pensou, né? Ganha um dinheiro, eles não pegam ele. E se caso qualquer coisa aí acontecer, aí não pegam, Jesus vão dizer que reclama, aí me acerto com Deus, né? Dou uma volta por cima e fico com um troquinho, eu vou, né? Ou de repente até ponho no cofre da igreja também. Ele tinha um pensamento não muito ruim, né? Aleluia. E o que aconteceu? Ele não conseguiu dar a volta por cima. Ele traiu Jesus por um dinheiro. Veja bem, mesmo que eles não pudessem pegá-lo, porque Jesus estava cheio da glória de Deus, a plenitude estava nele, né? A sua atitude de fazer negócio de Jesus, isso era uma traição. Ele não podia fazer isso. Então, quando ele viu que eles iam matar Jesus, ele se desesperou. A Bíblia diz que ele se desesperou. Ele viu que o planinho dele não deu certo como ele pensava. E com a mesma corda que ele usava para fazer a cintura, naquele tempo eles não tinham cinto, eles tinham cordas penduradas. Com a mesma corda que ele carregava na cintura, se enforcou, né? De tanto remorso. Com remorso, ele ficou arrependido. A Bíblia diz, se arrependeu. Mas que coisa séria, eu achei que não ia dar assim, né? Veja que ele não tinha maldade. Eu não pensei que ia dar tudo errado assim, meu Deus do céu. Foi arrependido, foi lá e devolveu o dinheiro para o fariseu. Mas já era tarde demais, o mal já tinha sido feito. Então, mesmo quando você faz algum negócio, né, e sabe que aquilo você não vai cumprir, você sabe que não vai, mas de toda forma faz, em prejuízo daquele com que a pessoa afirma a palavra, né? Então você, na verdade, está fazendo o papel de Judas, um enganador, fazendo um negócio. Isso é um enganador. Aleluia. Louvado seja Deus. Vou fazer, se não der certo, depois resolvemos, em prejuízo do semelhante. Isso é uma obra de traidor, uma obra de Judas. Eles são insensíveis, não têm sensibilidade de ver que estão fazendo coisas erradas, mesmo pensando não fazer errado, que aquilo não é um erro, mas estão fazendo coisas erradas, por causa do interesse, trazendo sofrimento para as pessoas e escândalo para a obra de Deus. Não quero atribuir isso a ninguém, sabe, irmão? Mas como tinha na igreja de Jesus, ali tinha um Judas, a igreja de hoje também tem Judas. Deus não ia deixar faltar Judas em nosso meio. A igreja lá era completa, tinha Judas. Ela tem que ter também Judas aqui. Aleluia. Como disse o profeta ainda, ele até aumenta um pouco, né? Ele disse que há 3 que se reúnem numa reunião como essa. Tem o crente verdadeiro, o crente incrédulo e o crente manufaturado, né? E o Judas não se move para mudar a sua atitude, ou quando vai mudar já é tarde demais, quando ele pensa em mudar, né?
Então a sua atitude mostrava que ele, na verdade, o que ele era na verdade. Ele pensava que o que ele estava fazendo não era um mal. Não era. Ele pensava que não fazia mal fazer uma coisa dessa, mas é um mal. Aleluia. Esse Judas, ele também tem muita alegria e satisfação, tá? Por doutrina errada e por desobediência, em desobedecer. O eleito de Deus, ele não usa oportunidades para promover os erros, ou induzir alguém ao erro, ou enganar com um intuito de que um dia vai acertar tudo. Veja bem, porque isso já é premeditar, fazer algo premeditado. Então, tanto Judas como incrédulos, eles induzem a pessoa para o erro. E isso é um pecado premeditado. Isso é algo que normalmente, se não sempre, traz escândalos para o ministério, traz escândalo para Cristo, e eles vão pagar por isso. Veja bem. Em Lucas 17, Jesus, no verso 1, e disse aos discípulos, Jesus falando: é impossível que não venha os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Então veja, ai por quem vêm os escândalos, ai deles. Meu conselho como pastor aqui da igreja: sempre separe os seus negócios da fé. Teus negócios é uma coisa, a tua fé é outra coisa. Não misture essas coisas. Não use a fé para lubridiar irmãos, não? Para tomar algo deles, fazer negócios com eles, e depois deixa eles em prejuízo. Os filhos de Deus não fazem isso, nem com os pecadores, quanto mais com os irmãos da fé. Se você faz essas coisas, então isso mostra de onde vem, onde está a raiz. A raiz vem lá de Judas, vem lá do Éden, lá diante. Então você sabe que, como muitos não têm a mim como seu pastor, eles nunca consultam o pastor, nunca pedem conselho sobre certas coisas, tá? E logo eles caem nas mãos dos diabos e ficam em prejuízo, ficam em destruição muitas vezes. Não é que você venha perguntar para o pastor o que eu vou comer hoje, o que eu vou vestir hoje, qual é o ônibus que eu vou tomar. Não dessa forma, né? Mas quando se trata de coisas decisivas, que se derem errado, isso pode trazer duras penas para você. Então eles não vêm perguntar, não perguntam nada. Pastor e nada, para eles é a mesma coisa. Deus e nada é a mesma coisa. Eles não reconhecem o dom, eles não creem em Deus. Aleluia. Então, normalmente esse espírito, eles usam a sensibilidade, se apresentando muitas vezes para as pessoas como necessitados, como coitadinhos, sofredores, né? Põe a família na frente para sensibilizar, para tirar algo de você e depois dá um golpe. Depois saem fora, vamos dizer. E não assumem mais nada. Deixa você em prejuízo, o que foi dito ficou por dito, e por isso mesmo. E sabe o que acontece? Não só de irmãos, como também de fora da igreja. E com isso eles sujam o evangelho, jogam lama aqui no ministério, pois suas atitudes vêm misturadas com a fé, com a igreja. A igreja fica mal falada, aleluia. O pastor fica mal falado, né? Faz e traz escândalo contra Cristo, contra a doutrina, crucificam a Jesus assim. Estão entregando o produto para eles crucificar. As ovelhas, irmãos, do Senhor ouvem a minha voz, pois eles têm discernimento de saber onde está o dom de Deus, o dom que Deus deu para você.
Aleluia. Mas se você não crê no dom, minha pergunta é: o que você está fazendo aqui? Fazendo o que aqui? Provocando a ira de Deus? Você verá a ira de Deus muito breve, pode ver isso. Todos que fizeram isso viram a ira. Tá? Aleluia. Tem coisas, irmãos, como essas redes sociais. As pessoas costumam postar muita coisa nessas redes, tá? Um monte de coisa. A maioria das vezes é por causa do seu ego. Aleluia. Outros põem coisas por causa do ciúme, por contenda, ou por algum desequilíbrio sentimental, né? Nem parecendo ser de Cristo. Outros ainda postam coisas que denigrem a imagem do Evangelho. Postam coisas que supostamente indicam que tem um caso rolando aí. Tem uma aparência de que tem adultério, tem aparência de que tem prostituição, o qual a Bíblia nos adverte para fugir da aparência do mal. Mas ele diz: não há nenhum mal, mas tem aparência do mal. E dizem: não me importa com o conselho do pastor. Até dizem: ele nem é meu pastor. Então está fazendo o que aqui? Fazendo o quê? Aí posta um homem casado dentro de casa e mulher casada, ambos separados dos seus cônjuges, e publicam nas redes. Pastor, não há mal nenhum, mas aparenta o mal. Aí Cristo fica difamado. O pastor aqui se torna difamado. A igreja aqui fica difamada. A doutrina aqui fica ridicularizada. E nos acusam de tudo pelo fato de publicar tamanha carnalidade. Estão dando testemunho que são Judas, desobedientes, e na verdade não são nada de Cristo, porque se cresce em Cristo, creriam no seu pastor e na sua palavra. Aí surge uma podridão de comentários oriundos da aparência do mal, sujando esse ministério. Eles não creem na mensagem, muito menos no pastor, no dom de Deus. Eu pergunto: o que vocês estão fazendo aqui? O que querem aqui? Querem o quê? Vocês não estão construindo nada? Vocês estão espalhando. Aleluia. E vocês vão pagar caro pela rebelião e desobediência e sujar o bom nome de Cristo. Eu tenho pagado um alto preço como ministro para zelar o nome de Jesus. Aí vem essas pessoas possuídas de demônios para sujar o ministério santo de Jesus Cristo. Vocês vão pagar por isso. E eu aconselho: saia daqui, porque o que vocês querem aqui? Vocês não creem nem em mim e nem na palavra. Agora, como membros da noiva, não podemos nos associar, irmãos, ou nos assemelhar com essa carniça do mundo aí, querendo mostrar nossa beleza para o mundo, mostrar o que fazemos, o que comemos, o que deixamos de fazer para o mundo. Aleluia. Isso é vaidade e desequilíbrio emocional, e desobediência, dureza de coração. Não temos nada que copiar o mundo, nem o que eles fazem, nem o que eles vestem, nem o que eles falam, nem o que eles agem. Temos que ter o porte de Cristo, a palavra de Cristo, sermos a palavra. Agora, normalmente temos essa tendência de chamar a atenção para nós, para sermos admirados, para mostrar a beleza muitas vezes, né? Aleluia. Para que apareça alguém lá para escrever e dizer palavras que queremos ouvir. E aí se apresenta o diabo lá e diz muitas palavrinhas, veja bem, e pega a mente do crente. Aí fica um crente endemoniado. Vocês deveriam mostrar a Cristo, irmão, para chamar a atenção das pessoas para Cristo.
E se tiverem que sofrer alguma coisa, irmão, sofram por serem verdadeiros, como testemunhas de luz, que tem luz, tem o reflexo de Cristo, não o reflexo de vagabundagem, de sujeira, de mundanismo. Isso é o reflexo do diabo. Não diga que tu não usa essas redes, vai lá para o seu trabalho, alguma coisa que vai para ti, alguém que tu vai usar, tudo bem. E outra coisa, irmãos, os crentes deveriam orar mais e buscar as almas perdidas. O que custa, irmão, para você ir aí pelas ruas, trabalhar 15 minutos por dia, com uns livrinhos, entregando em cada casa um livrinho, uma mensagem, convidando eles para o culto? O que custa fazer isso? 15 minutinhos. Em um ano não faço 15 minutinhos. Mas que tipo de crente que você é, irmão? Você não é crente, você não é luz, nada. Agora, se for qualquer outra coisa que não é Cristo, você está lá, avivado. Que espírito é esse que você tem? Não sou contra ter essas outras coisas, mas onde está Cristo aí? Nada. Jesus, tudo de lado. Não querem gastar suas vidas para levar um pecador a Deus. Sabe o que eu penso, irmão? Estão ociosos e preguiçosos em relação a Cristo e seu trabalho. Não fique com a cara torcida comigo, irmão, não vai adiantar. Veja, você estará no juízo e vai me encontrar bem na sua frente, com essas recomendações que eu estou falando aqui hoje. Com toda a certeza que eu vou estar lá e você vai estar na minha frente com essas recomendações. Porque eu vou estar lá. Não vai pensar que eu falo isso aqui, eu não vou estar lá. Claro que eu vou estar, e você vai estar na minha frente. E aqui estão as recomendações. Em 2 Tessalonicenses 3,14, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal, e não vos misturei com ele, para que se envergonhe. Se é que vai se envergonhar. Em Filipenses 3,2, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Bem, tem hoje obreiros, um ministro, pastores, como queira entender isso, né? Que são rasteiros, irmão. São tão baixos em suas atitudes, são tão baixos em suas doutrinas. Aceitam e consagram pastores casados mais de uma vez, com seus cônjuges vivos, e gritam que tem chamada. Nunca tiveram chamada, coisa nenhuma. Isso é somente interesseiros, como Judas Iscariote. Estão cegos, anulando as escrituras para o seu belo prazer. Porque hoje, irmão, o que você vê no Evangelho são negócios. Nós vemos aqui em Canoas, aqui tinha uma igreja muito linda, eu ajudei muitos anos. Mas quando eles colocaram Jesus para fora, se dilacerou. Hoje tem, parece que 10 ou 12 tabernáculos em Canoas. Tudo frutos de desobediência, e cada pedaço. Quem é que vai ir para o céu, afinal? Ninguém. Não vai ninguém. Tudo ministro, um querendo tirar aqui, outro querendo tirar ali. Tudo diabos. Agora Deus está aperfeiçoando a sua noiva. Aleluia. Porém, os que não são noiva, eles estão cada vez pior. Pior e pior. Por isso a Bíblia, não vos espanteis com as coisas que você vai começar a ver aí. Já está vendo e vai aparecer mais. Vai ver coisas terríveis, como pastor homossexual na mensagem, ou uma lésbica na mensagem pastora. Escuta o que eu estou dizendo. E outros bichos mais escondidos aí. Que você vai, não se vos espanteis. Porque esse é o tempo que tem que acontecer essas coisas. Em Apocalipse 22 diz isso, 11. Quem é injusto, faça injustiça. Então você que é injusto,
você vai fazer mais ainda. Aleluia. Você está sujo, você vai se sujar mais ainda, com toda certeza. Quem é justo, vai ser mais justo ainda. E quem é santo será mais santificado ainda, receberá o Espírito Santo, né? Será selado com o Espírito Santo. Então, se você não valorizar o reino de Deus, Deus não vai honrar você coisa nenhuma, irmão. Aleluia. Em Romanos 16, 17 diz: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, a doutrina que eu estou posicionado. Eles não creem na doutrina que eu estou posicionado, então eles estão contra a doutrina. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus, mas seu ventre, seu ego, a sua carne, com suaves palavras, lisonjas, enganam os corações dos simples. Cuidado, eles são Judas Iscariotes, irmão. São os sujos que sujam, tentam sujar o Evangelho de Jesus. Então, doutrina é ensino pelo qual eu tenho me posicionado, e me posicionei na doutrina de Cristo, irmão, o qual é a verdade. Doutrina de Cristo não é só deidade, é isso que eu estou falando aqui. Mas eu não quero, então você promove dissensão, escândalo. Desse, se você notar, te afaste deles. A Bíblia diz: se desvie deles. Quem não concorda comigo, a porta está ali, irmão. Não precisa ficar aqui. Eu estou aqui para ministrar para a noiva. Os que não são, e você não crê, você está perdendo seu tempo aqui. Bem, irmão, uma coisa também, a oferta, irmão, ela faz parte da adoração, sabe? Oferta alçada é uma oferta bíblica, não? É algo que você prepara antecipadamente, lá em oração, apresenta a Deus a oferta alçada, juntamente com o dízimo. Você vai orar, não pega o dízimo a qualquer hora, não, você tem que pegar o dízimo lá na sua casa, preparar, orar, apresentar a Deus e depois trazer, né? Aleluia. E trazer a casa do Senhor, isso é o que diz a Bíblia. E tem a oferta voluntária também, não? Que também faz parte da adoração. E muitas vezes reservamos nosso dinheiro para as coisas que pretendemos gastar. Nada contra isso. Aleluia. Mas deixar de ofertar porque reservou algo para si mesmo e nada para Deus, aí está o pecado. Você vai sofrer com isso, pois está dizendo para Deus e para a sua obra, para o dom de Deus, que é o dom do Espírito, aleluia, que não tem valor nenhum, Jesus, né? E que você não vai apoiar coisa nenhuma. E se Deus quiser, eu vou tirar aqui, eu tenho uma moedinha de 10 centavos, Deus, toma aqui, toma a moedinha, os outros 100 é para eu comer a pizza. Aí você entra num pecado, porque Deus conhece o teu coração, que você não ama a Ele e não ama a sua obra. Às vezes perguntam, por que Deus isso, aquilo? O que tu faz por Deus? Nada. Então, nada vai ter, e pior ainda, né? Então você está caminhando em outro caminho, não o caminho de Cristo, né? E não pagar os dízimos, veja bem, você não tem nenhum direito diante de Deus, diante disso. Não tem, a Bíblia diz isso, o profeta diz isso. Você não está mais honrando a Deus, nem o dom, você quer que o dom mais se exploda, né? Isso foi estipulado antes mesmo da lei. Alguém disse da lei. Não, o dízimo vem antes da lei. E continua depois da lei. E continua lá no milênio. Continua lá na nova terra. Quando eles trazem as primícias são os dízimos. Não sei o que vão fazer, mas está escrito. Então, se eu não creio assim, você está não sei o que você vem fazer aqui ainda, não? Vou lhe dar um pequeno testemunho. Eu tenho vários, eu tenho um caderno cheio, né? Mas eu vou dar um testemunho aqui de quão sagrado é o dízimo de Deus e como Deus cuida dessas coisas, né?
como Deus leva a sério isso. Havia um sujeito, não vou dizer que era irmão, ele se apresentava como irmão, tá? Porque meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, a Bíblia diz, tá? E isso foi lá na cidade de Paranaguá, e esse cidadão me pediu para reconciliar-se com Deus. Tá bom. Ele era um chefe lá no porto, era uma pessoa, um graduado, uma coisa importante lá, não me lembro bem o que era. Tá? E ele veio, disse, eu quero me reconciliar, estou perdido e tal, e deu um monte de explicação. E uma das coisas que ele abordou, ele disse, eu quero acertar todos os dízimos que eu roubei de Deus. Tá? E me trouxe um cheque de determinado valor, pré-datado. Eu disse, ai, já começou mal, mas tudo bem. Vamos dizer que o homem está se consertando, está todo errado, agora quer acertar. Né? Era um valor expressivo, porque eu acho que ele estava pagando dízimo, sei lá de quantos anos. E ele pediu então que fosse depositado mais para frente, em data tal. Pediu um prazo, porque ainda não tinha todo o dinheiro, então até lá ia estar todo o dinheiro. Então, depositasse em tal data. Tá bom. É uma forma errada fazer isso. Mas, aleluia, ele expressava que estava querendo acertar, então recebi o cheque. Normalmente não recebo isso assim, dessa forma, porque está errado. Já não é as primícias, já é segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Mas recebi o cheque. Passou-se uns dias, ele me ligou, disse, olha, pastor, não deposita, que eu não consegui o dinheiro. Me manda o cheque pelo correio. Oh, meu Deus, eu disse, começou isso. Eu tive que ir lá no correio, mandar o cheque do dízimo de volta. Logo ele prometeu, irmão, eu vou mandar algum depósito do que eu tenho, então, do que é possível, depois eu vou acertando o restante. Ele me falou uma coisa no começo, depois já falou outra, agora está falando outra coisa. Aleluia. E não fez tal depósito coisa nenhuma. Mais tarde, começou a dar a entender que não ia pagar coisa nenhuma, né? Que não daria dinheiro a nenhum, não ia estar dando dinheiro para pastor, para andar de carro para cima e para baixo. Essas coisas assim que eles ficam falando, né? Um monte de asneira, né? Até ficou dando aquele sorrisinho maroto, assim, né? Da situação e saiu da comunhão. Isso é escárnio. Bem, o que ocorreu, irmão? Passou-se alguns dias, não muito depois daquilo ali, me ligaram para mim, sabe o irmão tal? O que aconteceu? Atropelado por um caminhão. Na verdade, não foi um atropelamento normal. Todas as rodas daqueles caminhões que tem 2, 4, 6, 8, 10, 11 pneus. 11 pneus de um lado, o caminhão passou por cima dele. Né? Sobrou carne moída humana. Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. A pessoa paga por isso, irmão. Paga, vai pagar, irmão. Aqui também teve, aqui nos cultos, nós tínhamos Antônio Leite, aqui morreu uns quantos ali, né? Mas teve um deles, né? Ele veio ao culto, né? E ele estava sinalizando que estava desejando algo de Deus e tal. E creio que ele veio buscar alguma coisa. Eu acho até que recebeu alguma coisa, né? Não me recordo o que é que ele veio buscar. Mas eu me recordo, naquele dia, o Espírito Santo desceu e advertiu ele para ele ter um certo cuidado de alguma coisa. E que ele sofreria um acidente. E o acidente não ia ser normal, ele ia ser atropelado e um caminhão ia passar literalmente por cima dele. O homem não aceitou a advertência, embora que a advertência era para beneficiar ele, mas ele achou ofensivo aquilo. Não! E logo saiu do culto criticando, começou a caçoar para um pastor, rir e debochar, e falava um monte de asneira, foi indo. Passou um tempinho, sabe o que aconteceu? Um caminhão, como esse outro, passou todas as rodinhas em cima do cidadão, né? Mesmo sendo advertido, mas escarneceu.
Irmão Clisóstomo, você lembra desse, né, irmão Clisóstomo? Está aí, irmão Clisóstomo? Não se lembra desse, né? Do Gervásio? Foi assim, não foi? Foi, né? Ele escarneceu. O outro que escarneceu. Ele escarneceu do outro. Por causa do outro. Então a praga caiu em cima do outro. Ok. É bom, né? O irmão está corrigindo aqui, porque eu pensava que era aquele. Então foi alguém que pegou aquilo e saiu debochando. Então veja que Deus não se deixa escarnecer. Ele não deixa a pessoa escarnecer do seu dom, da sua igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Veja lá em Timóteo capítulo 3, verso 1. Não estou falando isso por maldade, né, irmão? Não, irmão, estou mostrando coisas reais que acontecem. Isso nós temos assim, um currículo inteiro de ver essas coisas que as pessoas acham que pode fazer o que bem entender, que vai ficar por isso mesmo. Não vai. Eles mexem com Deus, fazem coisas que não deviam fazer. Então, segundo Timóteo 3:1, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. São traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, né? Mais amigo das coisas mundanas do que de Deus, mas tendo aparência de piedade, tendo aparência de crente, mas negando a eficácia. A vida deles não mostra isso. Desses afasta-te, porque esses são números que se introduzem pelas casas, levam cativa mulheres nécias. Sabe o que é nécia? Mulheres burras, carregadas às vezes de pecados. Não, eu não tenho pecado, incredulidade é pecado. Levado de várias concupiscências, cheio de desejo, tem desejo disso, desejo daquilo, que aprendem sempre, estão ouvindo, e nunca chegam ao conhecimento da verdade, não recebem a verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, veja bem, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Então Deus tem advertido a muitos. Aleluia. Veja bem, mas as pessoas têm provocado a Deus com a sua incredulidade, provocado a Deus com a sua desobediência. Aleluia. E como vai ficar gravado aqui, muitos vão ficar sabendo. Nós veremos que muitos pagarão novamente sua vida por causa da sua rebelião. Deus tem advertido isso e eles riem e zombam disso. Então, como vai ficar gravado, quando acontecer, você pega essa gravação, tá, irmão? É lamentável o que estou dizendo, veja, irmão, é lamentável, porque não é essa a minha intenção. Mas as pessoas provocam a Deus nisso. Eles querem desafiar o dom, desafiar a igreja, desafiar o pastor. Vocês não desafiam a mim, vocês desafiam aquele que está aí dentro de mim. Eu, particularmente, não desejo mal para ninguém, mas a justiça de Deus, ela não pode passar. Deus tem que cumprir com a sua palavra, com a sua justiça, né? Deus não pode passar por cima da sua palavra. Se aconteceu tal circunstância, ele teve que agir assim, assim, assim com diversas pessoas, no passado, logo que seja. Se acontecer a mesma coisa, ele tem que agir da mesma forma, ou então ele não é Deus. E ele é Deus, ele vai cumprir a sua palavra. Veja bem, Gálatas 6:6 diz: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Se você não gosta do dízimo, eu aplico isso aqui no Novo Testamento. Você que está sendo instruído, reparta, corte no meio, com aquele que te instrui. O dízimo é pouco? Então vamos dar metade. Não está escrito, irmão, diz, claro, não está mesmo. Dá metade.
Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Isso eu estou falando aqui, irmão. Eu tenho temor do que eu estou falando. Eu sei o que está falando. Eu sei que o Espírito está advertindo. Não é que Deus não faz nada sem advertir antes. Mas se houver alguém que ouviu a voz de Deus, né, e lá no profundo do seu coração há um desejo de se arrepender, mudar de rumo, tá? Corra para Jesus e lhe diga: Senhor, eu quero mudar. Não como aquele homem que lá de Paranaguá, eu quero mudar e não quis nada. Não brinca assim, não. Se alguém quer a sua bênção nessa manhã, ou uma cura, ou uma vitória, corra para Jesus. Há sangue no altar. Não vejo ninguém correndo. Aleluia. O homem não pode sair desse lago de miséria. Ele mesmo, o homem não pode. Porém, há um que pode nos tirar do lago de miséria. Esse é o amor de Deus, é o próprio Deus. Veja, ninguém levanta-se por si mesmo. Ninguém consegue se auto-levantar-se. É Deus que levanta o homem. Aleluia. Se você está em pé, irmão, não é mérito teu estar em pé, é mérito de Deus. Mas cuidado, a Bíblia diz, que você não venha cair daí. É tempo, irmão, de colocarmos a nossa vida em retidão a Deus. Incline a sua cabeça em oração, como queira. Ó grande Espírito Santo, sabemos que Tu tem falado aqui nessa manhã de uma forma, Senhor, para salvar os Teus filhos, libertá-los talvez. Eu creio que cada um não tem desejo de fazer coisas erradas, mas às vezes fizemos coisas erradas, como Judas não queria fazer algo errado, e acabou fazendo e sentenciando. Então não queremos fazer nada errado, Senhor. Queremos nos humilhar perante Ti, reconhecer que não somos nada, Senhor. Necessitamos da Tua misericórdia, que Tu venha nos instruir, nos guiar, e possamos andar de glória em glória, de fé em fé, até chegarmos ali naquele dia, na presença daquele que vive e reina eternamente. É um tempo de muito trabalho, muita luta, muito engano, ó Senhor, mas diz a Tua palavra que Tu pelejaria pelos Teus filhos, para que eles não viessem cair nessas redes malignas e serem aprisionados, para não poder andar mais. Eu oro ao Pai que aquele sangue que um dia foi derramado ali no Calvário, das veias de Jesus Cristo saiu o sangue de Emanuel, possa esse sangue gotejar mais uma vez sobre essa igreja, sobre esses Teus filhos, que estão compungidos em seus corações, desejosos, Senhor, de mudar a sua vida perante a Tua face. Oramos agora, Senhor, para que Tu passe esse sangue e limpe cada um de nós, limpe as nossas vidas e nos guie retamente por meio de Tua palavra. Queremos chegar do outro lado, não queremos falhar como muitos falharam e perderam a sua oportunidade. Não queremos perder a nossa oportunidade. E em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, desce esse sangue sobre Teus filhos e aceita o seu arrependimento. Desce sobre eles a Tua misericórdia. Aleluia. Que cada um deles seja levantado, seja alinhado, seja posicionado no corpo de Cristo, se tornando a luz para esse mundo. Amado Deus, deixa a Tua graça maravilhosa sobre cada um deles.
e que eles possam voltar a ter aquele profundo companheirismo com Teu Espírito. Também, Senhor, queremos colocar nessas orações os irmãos de Marabá, irmão Adão Amorim, aleluia, lá de Criciúma, Idécio Mendes, lá de Cachoeira do Sul, Suelen e os irmãos, irmã Claudete de Porto Alegre, aleluia, que também recebeu curas e milagres através do ministério, essa irmã lá de Blumenau, e cada pedido de oração que foi constado no livro, Senhor, eles têm necessidade, Tu prometeu suprir todas as nossas necessidades. Supre as nossas necessidades, supre as necessidades deles, repreenda o mal, responda a sua oração, e cada enfermo que tomar essas roupas receba a libertação pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é bendito eternamente. Oh Deus Todo-Poderoso, queima o mal agora, dá libertação agora, dá para essa igreja força e poder para vencer o mal, vencer esse mundo, aleluia. O nascido de novo vence esse mundo, ele vence o mal. Dá para eles poder do alto, poder de Deus, para vencerem a si mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda em reverência, vamos cantar um hino, irmão, na presença do Deus Todo-Poderoso. Quantos podem crer que o Espírito Santo está aqui? Ele está desde o princípio do culto. Ele está agora no meio de vocês. Aleluia. Para ajudar a cada um. Aleluia. Vamos então cantar um hino. Em fervente oração tens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, respondendo à oração que aceitar. Seu bondoso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares em vão, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar.
Deus não sentiu, que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Que tudo fique no altar, irmão, e daqui você saia com uma nova vida, nova maneira de viver. Pode tomar seu lugar em nome de Jesus. Vamos pedir para o irmão cantar mais um hino, então, no nome de Jesus. Agradecemos a audiência, né? Até a próxima reunião, no nome de Jesus Cristo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor.